Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Lanzani, sou videomaker e professor de vídeo lá no Instituto Europeu de Design. Essa gravação faz parte de uma série de vídeos básicos sobre o Premiere Pro. Hoje a gente vai falar sobre seleção. Vamos lá? Agora que a gente vai entrar nesse universo da edição de vídeo, cabe a gente se perguntar, mas afinal, o que faz um editor? O trabalho de edição de vídeo e outras edições no geral, ele tem duas funções principais. A primeira delas é escolher daquele material que eu gerei o que entra e o que sai. A segunda função é escolher a ordem que vai aparecer esse material. A grande questão que fica para o editor é saber o melhor ponto de corte. Cada projeto vai ter sua peculiaridade e cabe ao editor a sensibilidade para chegar à melhor resposta. Conforme a gente evolui e ganha mais experiência, a gente vai se sentindo mais confortável para tomar a melhor decisão. Para a realização desse exercício, eu separei um material que eu gravei lá na Avenida Paulista. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre formatação da timeline, as ferramentas de seleção e corte e a execução de um projeto onde a gente vai poder selecionar e organizar esses clipes dentro da timeline. Agora a gente abriu o Premiere, eu já importei as mídias aqui e organizei por pastas. Na primeira aula eu falei um pouco sobre layout. Qualquer dúvida, se vocês não entenderam o layout, volta lá para a primeira aula para assistir. Na primeira aula eu ensinei a gente criar uma timeline aqui dessa forma. A gente vem aqui, abre o nosso material e arrasta para cá. Na aula de hoje, a gente vai organizar o nosso projeto de uma outra forma. Primeiro a gente vai criar o quê? Uma pasta para a sequência. Então eu vou colocar aqui, ó, sequência. Então eu criei a pasta, aí como que eu vou criar a timeline? Aí eu seleciono a pasta de sequência, eu venho aqui em arquivo, novo, sequência. Ctrl N no PC e Command N no Mac. Aqui tem as pré-definições disponíveis. Ele tem várias pré-definições. Cada pré-definição vai ter um tamanho de pixel, tamanho do quadro, por exemplo, essa aqui que eu selecionei lá é 1920 por 1080 pixel quadrado e o frame rate de 23,976 quadros por segundo. A gente vai escolher qualquer uma, porque depois o Premiere vai ajudar a gente a formatar. Aí escolhi a timeline e aí vem aqui e põe um nome, né? Exercício 02 underline 01. Eu coloquei exercício 02 underline 01 porque exercício 02 é o nome do projeto, né? E 01 é a primeira timeline. Então, conforme eu for duplicando e multiplicando essa timeline, porque eu vou avançando na edição, então eu vou tendo as versões 01, 02, 03, 04, ok? Então é sempre importante a gente começar importando para a timeline um audiovisual, né, o primeiro material dentro do formato daquilo que você quer finalizar o seu projeto. Então eu arrasto esse clipe e aí o Premiere vai fazer uma pergunta se eu quero ajustar a timeline para o meu clipe. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou pegar o primeiro clipe que tem aqui, ó, vou abrir a pasta Avenida Paulista, vou pegar esse primeiro clipe aqui, ó, e jogar para dentro do Premiere. Aí o Premiere ele vai dar essa mensagem aqui. Este clipe não corresponde às configurações da sequência. Alterar a sequência para corresponder às configurações do clipe. Então eu vou vir aqui em alterar configurações da sequência. Ele vai alterar a quantidade de pixels, linhas, e a quantidade de pixels em cada linha, e o frame rate, o formato de cada pixel. Então, no geral, eu vou alterar. Alguns casos muito específicos eu não vou alterar, vou manter a configuração mesmo que ela esteja diferente do meu clipe. Agora que eu importei o primeiro clipe, eu vou falar um pouco sobre a ferramenta de seleção e a ferramenta de navalha. No vídeo passado, a gente já tinha visto que a ferramenta de seleção, ela seleciona e reposiciona o clipe dentro da timeline, e quando eu venho aqui no corte, ele vira um colchete com uma seta vermelha. A gente viu que com a ferramenta de navalha, a gente já consegue cortar. A gente vai falar hoje sobre a ferramenta de navalha, que é essa ferramenta aqui. Se eu clicar aqui no meio, por exemplo, ó, ela vai cortar e eu consigo separar o clipe. Se eu só fizer a marcação do corte, tá, e não modificar o meu material,
eu não estou editando, só está um corte feito aqui. Então, para virar a edição, eu tenho que modificar esse material. Ou ando para frente, né? Ou deleto, né? Então, a ferramenta de navalha faz isso, tá? Agora eu vou dar uma situação que normalmente eu coloco em sala de aula. Por exemplo, meu clipe tem 3 segundos. Eu quero deixar o 1 segundo inicial e 1 segundo final. Eu quero cortar o trecho entre 1 e o 3 segundos, que é esses 2 segundos do meio, esse 1 segundo que fica no meio, tá? Como que eu faria isso? Se você quiser pensar, dá uma pausada no vídeo aí, tenta acompanhar, quem estiver acompanhando pelo Premiere, dá uma pausada, pensa nessa pergunta e depois você volta para eu poder dar a resposta. Por exemplo, aqui ó, nesse clipe, esse homem, ele passa aqui no meio dessa cena dessas duas meninas. Então eu quero tirar esse homem passando. Eu quero que vá para um corte para o outro sem que ele passe na frente. Como que eu vou fazer isso? Vou parar aqui. Esse é o primeiro quadro antes dele entrar, o último quadro antes dele entrar. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta de navalha, que é o atalho C no nosso teclado. Vou fazer o corte nesse ponto. Vou dar um play para avançar. E vou parar o último quadro, né, o primeiro quadro, depois que ele sai. Então eu vou selecionar esse trecho do meio que eu não quero, deletar, posso selecionar o gap, deletar, ou pegar esse clipe aqui e arrastar junto do outro. Eu cortei de um ponto a outro e eliminando aquele ponto que o rapaz passava no meio. Ok? Digamos agora que eu queira voltar ao ponto inicial. Eu posso deletar esse final e voltar esse corte com a ferramenta de seleção. O que tem que evitar é o seguinte. Evitar isso aqui. Eu estou em play, e aí em play eu venho e começo a cortar o meu ponto aqui, o meu clipe. Então sempre que eu vou fazer uma edição, eu paro, venho com a seta aqui para o lado ou para o outro, que eu ando um frame para trás, um frame para frente, e aí eu venho aqui e escolho o ponto exato que eu quero que aconteça, tá? Agora que a gente já entendeu o que faz a ferramenta de seleção e a ferramenta de corte, a gente vai começar a jogar todos os clipes na timeline e a gente vai fazer o quê? De um por um, para se melhor se organizar. Nesse momento a gente ainda não escolhe a ordem, a gente vai escolher quais são os melhores momentos de cada clipe. Vou pegar esse clipe aqui, ó, 7554, que é o que eu já tinha jogado. Vou jogar aquele aqui na timeline, vou dar um play nele. Ele é um material que é um pouco parado, mas tem um dado momento que passa 2 homens no meio do quadro. Então isso para mim é interessante. Pensando que o audiovisual é imagem e movimento, eu costumo priorizar os momentos de movimento da minha edição. Até ele sair de quadro. Então eu volto. Aí ele saiu de quadro. Então eu vou vir com a ferramenta de navalha e vou fazer a marcação no corte aqui. Aí eu vou dar um play. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Esse começo eu não preciso e esse final eu também não preciso. Aí eu posso vir aqui e arrastar esse clipe ou vir aqui no gap, seleciono o gap, deleto. Aí eu vou no próximo clipe, que é esse aqui, das meninas. Volto lá para o começo e dou um play. Ó, esse movimento dela fazendo joia para um lado e para o outro é um movimento que eu acho interessante. Quero que o meu corte comece quando o caminhão passa em quadro. Ó, agora eu vou fazer com a ferramenta de seleção. Vou juntar o clipe lá no começo. Então, ó, agora o meu corte começou lá no caminhão. E eu quero que ele pare aqui nesse ponto, ó, quando ela levanta o dedo. Ó, bem aqui, ó. Ela vai fazer o movimento, ela vai levantar o dedo, ó. Pum, levantou o dedo. Parei aqui. Então esse final, eu sei que não tem nada. Mas poderia ter, eu poderia aproveitar vários trechos da mesma gravação. Vou vir aqui no próximo clipe. Vou selecionar e arrastar o próximo para cá. O próximo é esse aqui, ó.
beleza? É só o carro passando, tá? Então eu quero esse carro passando, ó, esse carro branco, ele começando lá do começo e ele indo, tá? Então eu quero que esse carro, ó, esse carro branco que passa, eu quero o movimento desse carro chegando aqui até o final e parando aqui, tá? Vou eliminar esse começo, vou pôr o clipe lá no começo de novo, vou juntar os clipes e aí eu vou dar um play até ele parar. Parei. E vou tirar esse final. Ok, gente? E assim sucessivamente eu vou escolher os melhores trechos de cada clipe. E aí eu vou fazer essa edição. E aí a gente volta, na sequência a gente volta para falar de outros trechos. Eu joguei todos os clipes e eu escolhi o que eu quero que entre e o que eu quero que saia, tá? Agora a gente vai começar a modificar a ordem. E antes de modificar a ordem, a gente vai fazer o seguinte. Esse áudio, a gente tem o áudio e o vídeo, né? A seleção áudio e vídeo aqui feita. Eu vou eliminar todo o áudio desse vídeo que eu não quero, tá? Tem alguns jeitos da gente fazer isso. Primeiro jeito, eu posso selecionar todos os meus clipes. No começo eu fazia assim. Eu vim aqui na ferramenta de cadeado aqui para bloquear essa faixa e deletava o áudio dos clipes. Outra forma de fazer a mesma coisa é o seguinte. Eu posso vir aqui, ó, seleção vinculada, desvincular a seleção, tá? E agora quando eu clico e seleciono, tá separado o áudio e vídeo. Aí seleciono todos os áudios e deleto. Outra forma de fazer a mesma coisa é o seguinte, eu deixo a seleção vinculada, aí seguro a tecla o atalho, né, a tecla, o Alt aqui no meu teclado. Sem o Alt, ele está vinculado, tá? Se eu seguro o Alt, ele desvincula. Eu consigo selecionar separado áudio e vídeo. Então eu venho aqui, seleciono todos os áudios e deleto. Para esse momento aqui eu não preciso do áudio, tá? Então eu vou deixar o áudio assim. A gente, na próxima aula, a gente vai falar sobre ritmo, a gente vai inserir uma trilha sonora e aí a gente vai editar conforme a trilha. Então eu vou dar um play para a gente ver a edição que eu fiz. Esse plano aqui do MASP, na Avenida Paulista, é um plano mais geral que eu tenho. Os outros planos, ó, eles são todos meio fechados. Para mim, esse é o melhor plano para começar a minha edição. Então, como que eu vou fazer para modificar a ordem? Vou mostrar dois jeitos aqui para fazer isso. O primeiro é o seguinte, como eu fazia no começo. Então, eu vim aqui, selecionava todos os clipes, eu arrasto fora, né, e seleciono. Ou eu posso vir aqui no Ctrl A, e o Command A do Mac, eu seleciono todos os clipes, eu ponho todos os clipes para frente, clico fora para desselecionar, tá? Então eu quero que esse clipe seja no começo. Então eu venho aqui, ponho ele no começo. E vou reordenando esses clipes. Então eu quero que esse comece, aí depois vem esse aqui dos ônibus, né? Aí depois vem o quê? Aqui já vai ter uns músicos, tá? Então eu tenho aqui dois músicos, né? Uma banda e um senhor tocando. Então eu vou dar um espaço entre os músicos, tá? Então logo depois, na sequência, vai vir um bloco de músico. Outro jeito de fazer a mesma coisa, inverter os clipes. Eu posso subir esse clipe, pôr esse aqui para frente, e aí esse clipe eu desço ele. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse clipe, posicionar ele no clipe anterior e apertar a tecla Ctrl. Ele fala assim, ó, eu quero que esse clipe ele entre nesse ponto empurrando tudo que está na frente. Então aqui a gente tem o quê? Tem a Avenida Paulista, aí tem esse aí dos ônibus, aí o plano aqui das meninas tirando foto. Esse plano aqui, ele é um plano que não quer dizer muita coisa, então eu vou deletar ele, deleto aqui, venho no gap,
deleto. Eu, quando edito, gente, tem outras formas de ser mais dinâmico, mas eu vou ensinar um jeito que, apesar de ser um pouco mais trabalhoso, é o jeito mais fácil de entender. Em outros momentos, eu ensino outras formas da gente editar com mais dinamismo, tá? Mas para esse momento a gente vai fazer aqui, tá? Então eu venho aqui. Esse clipe, ó, ele dá uma mexida, ele não tá muito bom. Ó, vou deletar ele. Aí tem aqui os rapazes tocando. Esse começo aqui ele não tá muito estável, ele dá uma trepidada, eu vou tirar ele, ó. Então o plano mais aberto é esse aqui, ó. Vou passar esse clipe para cá. Então ele vem mais aberto. Aí vem aqui para um rapaz, mostro outro. Ó, o rapaz tomando sorvete. Aí vem aqui o outro senhor tocando guitarra. Aí mesma coisa, vou priorizar o quê? O plano dele tocando mais aberto. Então esse é o primeiro clipe, tá? Então ele tem o plano aberto, o plano médio e o plano fechado. E aí eu vou cortar aqui no final da pessoa aqui passando na frente dele e a edição acaba. Então aqui eu tenho uma edição de 44 segundos, tem 45 segundos. Sempre quando a gente termina a edição é importante a gente voltar lá para o começo e ver tudo de novo, dar o play. Edição é isso, gente. Você começa, faz um pouco, aí elimina, você vai dar um play, aí você vai ajustando. Ah, vou eliminar, sei lá, 3 quadros de um clipe. Você vai lá e elimina 3 quadros. Ah, o quadro lá não está muito estável. Então você começa a eliminar os quadros que não estão estáveis, o que não acontece nada. Depende do que você quer. Às vezes não acontece muita coisa, às vezes é interessante para o seu projeto. Então você tem que saber avaliar. Por enquanto a gente já tem o material para essa proposta, para esse exercício, e agora é exportar. Vou selecionar minha timeline, vou vir aqui em arquivo, exportar, mídia, deixar aqui o formato H.264, clicar aqui no link. Lá na aula anterior eu expliquei com mais detalhe essa janela, tá? Mas o exercício de exportar, ele é um exercício que tem que ser meio automático. Então, tenta sempre que for acompanhar aqui o material, tenta sempre exportar o material para vocês pegarem e decorando esse movimento. Então, vou selecionar aonde eu vou salvar, né? Não, eu vou vir aqui em curso básico PP, export, né? Exercício 2, aqui ó, vou salvar e exportar. Esse foi o segundo vídeo desse curso básico de Premiere Pro sobre edição de vídeo. A aula de hoje foi sobre seleção de material. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou comentários, escrevam aqui nos comentários. Se inscrevam no canal para ajudar, né, ajudar eu com esse canal crescer. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo para todos.